gente fala que quem não age de acordo com o regime é duramente punido, eu não estou falando assim, estou falando por falar. Né? O Alexandre já entrou num estado que eu classifico como o estado do vilão da novela nos últimos capítulos. Ele começa a ser cercado e ele tá tão... Ele teve sucesso a novela inteira, ele fez mal para todos os personagens. E aí ele começa a ser atacado no final e ele começa a enlouquecer. Ele já tá meio que igual a Nazaré, meio que, eu sou rica, rica! Né? Ele já tá nesse estado de surto psicótico. E é bom. Eu sempre falo da frase que é do Napoleão Bonaparte, que nunca interrompa os seus inimigos quando eles estiverem cometendo erro, né? E a gente está vendo os erros de alguém que, pelo narcisismo, e eu estou falando aqui do ponto de vista clínico, aliás, o outro que disse, que alertou sobre os perigos do Alexandre de Moraes nessa semana foi ninguém menos do que o meu grande ídolo, digamos assim. A gente que é cristão não pode ter ídolo, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, que é o Jordan Peterson. E esses surtos psicóticos que já estão ficando comuns, estão fazendo ele aumentar a aposta contra o Elon Musk, como eu disse na terça-feira que ele faria. E daí ele mandou bloquear os carros e as aeronaves da Starlink no Brasil. Eu não sei por que no final vocês não botaram a reportagem do Paulo Figueiredo Show. Coitada da Surrelita, dá um duro danado. Botar no Correio Brasiliense. Eu sei que essa reportagem foi publicada no Paulo Figueiredo Show. Próxima vez a gente bota no Paulo Figueiredo Show. Sempre digo para vocês que estão em casa. Se vocês entrarem em www.paulofigueiredoshow.com, vocês vão ter todas as notícias que eu uso aqui no programa e muito mais, muitas que eu não uso. A gente faz ali, eu e minha equipe fazemos uma curadoria de notícias do Brasil e dos Estados Unidos. A maioria delas sobre os Estados Unidos nunca nem sai no Brasil, em lugar nenhum, nem no Oeste, nem não sei aonde, porque, modéstia à parte, a minha capacidade aqui da minha equipe de cobrir noticiário internacional é muito superior. Tá? Porque a gente sabe, a gente entende o que está acontecendo aqui. Então tá lá, é de graça, não tem nenhuma propaganda, não tem paywall, só tem alguns conteúdos especiais que são exclusivos, que são para os meus apoiadores. Então você pode entrar aqui de graça. Se você se cadastrar de graça no site, a gente ainda manda um boletim todo dia, final do dia, dizendo: essas foram as notícias mais lidas no site hoje, essas são as principais. Clica aqui que você acessa e tá lá, sem propaganda, sem nada. Então, eu sempre recomendo. Mas, na decisão de bloqueio dos bens da Starlink, no Brasil, o Alexandre já tinha autorizado a apreensão de automóveis e aeronaves de propriedade da empresa no Brasil. De lá para cá, a Starlink perdeu o prazo para recorrer. A gente vai ver que não pense que isso foi um erro de um advogado que perde o prazo. Foi uma ação pensada para pressionar o Alexandre. E, com isso, a assessoria técnica do Supremo Tribunal Federal comunicou ao Banco Central sobre o efetivo bloqueio dos valores da Starlink no sistema bancário brasileiro. Foi também enviada uma ordem para o bloqueio dos veículos por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens, tendo a Agência Nacional de Aviação Civil e a Capitania dos Portos sido informados sobre bloqueios de aeronaves e embarcações da Starlink. E o Alexandre ainda determinou que fossem bloqueados os imóveis da empresa, inclusive as estruturas que permitem que as antenas da Starlink funcionem no Brasil. Então já não é mais uma ameaça de bloqueio. Os bens da Starlink no Brasil já estão efetivamente bloqueados. O Alexandre já saqueou as aeronaves, os imóveis, os recursos financeiros e tudo mais que a empresa tinha no Brasil. E óbvio que isso não ficou sem resposta. O Elon Musk postou no X dizendo assim: não há absolutamente nenhuma base legal para isso. A Starlink é uma empresa diferente e com investidores diferentes. Né? E eu já falei para vocês, algum desses investidores aqui incluem a família Johnson, quinta família mais rica dos Estados Unidos, Peter Thiel, bilionário que investe em várias empresas, Founders Fund. Já expliquei aqui para vocês quem são os investidores da Starlink. O Musk só tem 42%, não da Starlink, mas da SpaceX, que é a dona
Starlink, né? A Starlink é uma subsidiária. Então, o Musk diz, a Starlink é uma empresa diferente. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Com investidores diferentes. Moraes, o charlatão em roupas de juiz, não consegue sequer citar a lei em que a Starlink tenha quebrado. E as decisões do Alexandre realmente são muito interessantes, vocês devem. Recomendo que vocês percam tempo lendo uma decisão do Alexandre, porque se você tem prática, e tem muito advogado aqui assistindo o programa, se você tem prática em ler notícia, decisão judicial, aliás, você vai ver que normalmente é dito assim, olha, essa foi a conduta, isso aqui diz a lei, e você quebrou a lei, e é isso que vai acontecer com você. Essa é a estrutura básica de uma decisão judicial. Você narra os fatos, diz quais leis, o que diz a lei, quais leis foram quebradas e qual a sua penalidade. As decisões do Alexandre não têm citação de lei. Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas ele chega ao ponto de botar frases dele em negrito, frases dele, proferidas por ele em negrito, como se fosse uma lei. Ele bota assim, tem uma que ele bota sempre, que é assim, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Você fala assim, mas onde diz isso? Não, aí tá embaixo, Alexandre de Moraes. Então quando a gente diz que o cara realmente é a lei, é porque ele é a lei mesmo, né?